Muito bem. Constelação Aqualive. Aliás, galáxia agora. Aqui é onde as estrelas se encontram, pessoas extraordinárias que vêm para cá para somar, trazer uma super energia, trazer contribuição e também aprender a reciclar para ensinar a esse time que está crescendo todos os dias. A live de hoje foi prometida, desde ontem, que nós teríamos uma super live de apresentação da maleta, testes fundamentais, para que você aprenda que a nossa tecnologia vai muito além da teoria. Ela suporta testes e esta noite está conosco aqui já, e eu tenho o privilégio de tê-lo em minha casa, o Clairton Rocha, uma pessoa extraordinária que vai dividir o seu conhecimento, a sua experiência no encantamento de clientes. Ele vai apresentar diretamente de um equipamento que ele criou para o modelo de negócio Aqualive naquele então. Você está aqui para prestigiar esta apresentação, aprender e passar adiante. Então, a partir de agora, vocês vão estar com uma das pessoas mais experientes do Brasil no assunto água para consumo humano. Então, sem mais demora, com vocês, Clairton Rocha. É contigo, meu amigo. Obrigado, Tião. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que estão todo mundo? Tudo jóia? Muito obrigado aí por comparecer na live. Eu vou tentar fazer uma coisa bem lúdica, que fique bem interessante. Tá jóia? O Tião é uma figura maravilhosa. Estou aqui na casa dele e já parece que eu já estou em casa, já faz tempo já, né? Então, isso aí dá mais força para a gente estar aqui conversando com vocês hoje, mais tranquilidade. Mas, então, vou tentar passar um pouquinho do meu dia a dia com o cliente, né? Por que acontece? A gente precisa conscientizar o cliente. Se você não conscientizar o cliente, não adianta. Por quê? Porque a gente não vive só de venda. A gente vive de várias vendas, né? Então, o que acontece? Se o cliente estiver bem conscientizado disso, ele vai voltar para comprar, ele vai fazer uma mensalidade. E se ele não tiver conscientizado, se ele comprar pela emoção, qualquer probleminha que tiver, já dá um problemão, já deixa o fito de lado, tá? Então, pessoal, o que a gente precisa para que a gente fique bem craque, né? Eu já conversei com vocês a última vez que a gente é bom naquilo que a gente pratica. Agora, aquilo que a gente pratica com processo, você tenha um padrão, sempre padrão de atendimento, você começa a fatiar as etapas da tua apresentação e você consegue treinar isoladamente, etapa por etapa, certo? Essa é a parte técnica, né? Mas, claro que a gente já conversou que quando vai entrar na casa do cliente, que tem toda aquela história... né? É meio que uma invasão na casa da pessoa, então a gente tem que ter todo o cuidado do mundo. Enfim, quando eu chego na casa do cliente, eu monto o meu palco, porque o que a gente já combinou aqui, que nós somos verdadeiros atores, né? A gente deixa lá o CPF no armarinho da empresa, coloca a roupa de Aqualive e vai, sem preconceito, sem nada, só focando no cliente. Então, para que isso aconteça, para que eu possa ter uma boa atuação, eu preciso de um figurino bom, certo? Tá bem apresentável, passando uma imagem sadia para a pessoa, né? Isso é muito importante. A pessoa olhar para você e dizer, pô, esse cara vibra água, esse cara realmente tem água, né? Eu tô com 75 anos e não parece, né? Então, é isso que a gente tem que passar para as pessoas, essa imagem, né? E depois montar o palco. O que é o palco? O palco, eu abro a minha maleta, primeira coisa que eu faço é o mini filtro. Então, eu coloco o mini filtro para fabricar água, peço um pouquinho de água para elas, pego os copinhos, depois eu vou mostrar para vocês aqui. Então, eu vou montar o meu palco, certo? O refrigerante, tá? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, não? Tá conseguindo enxergar, Tião? Não. Então, eu vou baixar um pouquinho para vocês verem como é que é, ó. Então, esse aqui é o meu palco que eu monto,
certo? Não vou falar nada sobre isso aqui, simplesmente vai ficar aqui. Isso você já, né, já dá um ar de cientista, vamos dizer assim, né? E eu começo explicando sobre a água desde a hora que a água sai da fonte, né? Então, é bem importante saber como que funciona o processo da água até ela chegar na gente e depois passar pelo nosso organismo e ir embora. Esse é o passeio da água que ela faz desde a hora que ela sai. Mas como que nós bebíamos água antigamente? Antigamente, nós tínhamos ou a água da concessionária, era só água da concessionária, né? Ou água de poço, água de uma fonte, né? Os lugares mais para o interior, assim, costumava ter um poço, né? Ou uma fonte perto, pegava a água, colocava essa água dentro de uma talha ou de um filtro de barro daqueles São João, e pronto, né? Então, o que acontecia? Como a água, ela era uma água só com barro, com sujeira, com folha, com formiga, enfim, o que nós precisávamos? Nós precisávamos de um filtro que filtrasse isso daí, certo? E depois, o que a gente fazia com essa água? Geralmente, a mãe da gente aquecia essa água, fervia essa água para matar as lombrigas, vamos dizer assim. Até hoje, esse ritual é feito. Tá? Só que esse ritual não pode ser mais feito. Isso as pessoas têm que entender de uma vez por todas, que essa água que a gente recebe hoje, ela não é a mesma de antigamente, por vários motivos. O primeiro que antigamente, vou botar aí nos anos 80 para baixo, a água ela era mais solta. A água em contato com a natureza, ela fica solta. Imagina as moléculas todas separadinhas numa fonte. Ainda existe em lugares remotos, alguém que mora para o interior, num lugar lá onde não tem agrotóxico, né, onde não tem grandes lavouras, as coisas todas, você ainda pega uma água de uma fonte e você diz assim, poxa, mas que água leve! Poxa, a água está levinha. Por que ela está leve? Porque ela está separadinha, certo? Hoje em dia não tem mais essa água, principalmente perto das grandes capitais, né? E o que acontece? Geralmente, a água que a concessionária fornece para a gente hoje, ela é água de bolsão. E o que tem num bolsão? Areia. A gente sabe que o que enriquece a água é mineral. Então, são as pedras, as rochas, né? Então, aonde não há rocha, não há minerais. E se você tem um solo, por exemplo, de eucalipto, araucária, essas árvores que sugam a energia do solo, pior ainda. Aí torna-se o quê? Quando você tem baixo mineral na água, você tem uma água com pH baixo, certo? Então, geralmente, essas águas de poço, elas têm o pH baixo. Então, eu tenho uma água lá que é maravilhosa, do poço lá perto de casa. Não adianta, porque essa água ela pode ser limpa, ela pode até não ter agrotóxico, mas a gente tem que atentar para duas coisas. Uma é o pH baixo e a outra é a ausência de cloro, certo? Mas o que acontece? Antigamente, como eu estava dizendo para vocês, essa água era uma água super leve, porque as moléculas estavam separadas. O que acontece hoje em dia? Hoje em dia, a água que está numa fonte, que está numa nascente, ou que está até mesmo num bolsão, num rio, perto de uma grande cidade, vamos dizer que ela está sendo colocada à posta de intempéries toda hora. É agrotóxico, é poluição, e essa água, energeticamente falando, e falando em termos de molécula, ela fica com medo. Então, o que aconteceu com a água? Ela começou a se aglomerar, ela começou a andar em turmas, porque antigamente lá na fazenda ela andava sozinha lá, e agora, com essa questão, ela começou a andar em turmas. Então, o que acontece? Elas se aglomeram, e quanto mais intempéries elas passam, mais aglomeradas elas ficam. Então, você imagina uma água que sai de uma concessionária, que sai de uma fonte, né, por mais fraca que seja, ela começa a pegar o caminho da nossa casa através do encanamento. É um pavor, e a água é um ser vivo. E o que acontece? Ela começa a se aglomerar. Ela chega desse tamanho na nossa casa. Você imagina que a água que você bebe, você imagina um cacho com 50 bolinhas de uva. Aí você quer colocar esse cacho todinho no gargalo dessa garrafa. Não entra. E o que acontece? Entra 2 ou 3 bolinhas. O resto, ela fica fora da célula. Ela fica fora da célula, ela fica no seu sistema linfático.
Então, é uma água que ela fica ocupando espaço no seu corpo. Ela não consegue ir embora e não consegue fazer o que ela tem que fazer. Então, ela fica da parte na parte linfática, e por isso que muitas pessoas têm retenção de líquido, têm dor nas articulações. É essa água que não vai embora. Muitas vezes a gente toma uma água e essa água fica balançando dentro da gente. Parece que pingou uma água num sofá, né? Aquele sofá impermeável, porque ela fica balançando ali. Ela não vai para lugar nenhum, ela fica dançando ali dentro. Entendeu? Então, esse já é o primeiro, né? É o primeiro o contra em relação à água da concessionária, certo? Ela não vai onde tem que ir. Aí o que acontece? Você vai lá, compra um nutracêutico, compra um suplemento, né? Paga caro pelo suplemento. E o que acontece com esse suplemento? A água que tem que encapsular ele e levar para dentro da tua célula, não acontece isso. Então você joga 80, 90% do teu suplemento fora, porque a água não leva, você não tem um caminho que leva, certo? Então, é bem importante você primeiro escolher a água, depois você escolher o suplemento, porque senão não vai, certo? Esse é um ponto. O outro ponto, essa água, ela chega para a gente, ela chega baleada, ela chega na nossa casa, assim, eu costumo a comparar a água com esses caminhões de bichos que passam, né, de frango, alguma coisa assim, que eles vão ali muito socado ali dentro daquelas gaiolas ali, sem saber para onde vão, entendeu? Com adrenalina uma atrás da outra, certo? E a água que chega para a gente, ela chega assim também. Ela chega completamente espremida ali, vamos dizer assim, e ela chega toda desorientada. Ela chega toda desorientada. Tanto é que inventaram agora umas garrafinhas que orientam essa água, certo? Que a gente já viu que não tem o resultado que a gente espera. Então, o que acontece? Só que o que acontece? Essa água, como ela é meio de vida, ela precisa de cloro. Ela precisa do cloro. Então, as concessionárias vão lá e enchem, dependendo do local, elas fazem algumas coisas. Primeiro, quando é uma água muito barrenta, quando ela tem muita suspensão, eles colocam alumínio para essa água decantar, para a sujeira decantar. E depois a parte do cloro, tá? Então, o que acontece? Quando esse cloro chega na gente, né? Até vocês vão dizer assim, Cleiton, mas o Ministério da Saúde, ele diz que é bom cloro. Tem gente que lava salada com produtinhos comprados no supermercado que é a base de cloro. Por que a Secretaria da Saúde faz isso? Eles fazem isso porque eles estão pensando naquela pessoa que não tem saneamento básico, certo? Que não tem todo o cuidado. Então, é melhor a gente envenená-los do que formar uma fila com dor de barriga no supermercado, num centro de saúde. Uma outra coisa que é bem importante salientar é que quando você ferve, porque tem muita gente que fala assim, eu fervo a água. Quando você ferve uma água, você potencializa todo o problema. Porque quando você ferve a água, só o que evapora é água. E aí você concentra aquele monte de químico que tem ali dentro. Então, não se ferve água, certo? Não se ferve água, e aí você cozinha com água, você ferve água para cozinhar, você ferve, às vezes esquenta água para tomar chá. Então, isso aí você vai potencializando, certo? E especificamente o cloro, né? O cloro, como vocês já sabem, ele é um veneno, ele foi usado na Segunda Guerra Mundial como gás lacrimogêneo. Então, se você derrubar um pouco de quibora no seu banheiro, por exemplo, você não consegue ficar lá dentro. E a gente está ingerindo esse cloro todos os dias, certo? E por muito tempo, né? Então, uma coisa que pode ser bem inofensivo, tanto como lavar uma fruta, por exemplo, né? Vou fazer um teste aqui com a água da cozinha para vocês verem, isso aqui é bem importante. Vou pegar um copo. Não está vendo. Tá, eu vou baixar aqui para vocês verem direitinho. Oi. Deu, pessoal, tem um problema técnico aqui. Então, eu vou colocar um pouquinho d'água na torneira, né? E vou pingar umas gotinhas do reagente de cloro.
Aí o que acontece? Nós temos dois problemas aqui. Quando tem cloro, é porque tem cloro. Quando não tem cloro, é pior ainda. Eu não sei o que é pior. Se é uma água sem cloro na torneira ou se é uma água com cloro. Por que acontece? A água com cloro, ela gera todos aqueles problemas que o pessoal fala aí, que o Sidney já falou, né? Agora, uma água sem cloro, você tem ali meio de cultura. Por isso que não se coloca, por isso que não se coloca de jeito nenhum um filtro que tira cloro na entrada da casa. Nem na entrada da casa e muito menos na entrada da caixa d'água. Porque quando você coloca um filtro, quando você tira o cloro do sistema de tubulação e caixa d'água, você está fazendo o quê? Você está descascando uma maçã e deixando ela no ar. Por quê? O que acontece? Quando é que a gente come a maçã? Quando é que a banana, por exemplo, a banana você não come ela com casca e não guarda ela com casca. Você tira a casca na hora de comer. A maçã, mesma coisa. Se você deixar uma maçã uns 5 minutos, ela vai oxidar, literalmente oxidar. E a água vai acontecer a mesma coisa. Se você tira o cloro d'água, que é a casca dela, vamos dizer assim, que é a proteção dela, logo em seguida ela já começa a pegar bactérias. Então a água foi feita, tirou o cloro, toma, certo? Olha o que acontece aqui, vou mostrar aqui. Aí você comprou uma fruta orgânica lá, comprou uma fruta orgânica e resolveu deixar de molho com a água da sua torneira, né? E o que acontece? Eu vou cortar um pouquinho aqui, não vou estragar a maçã aqui, mas eu vou colocar, vou fazer uma simulação aqui de como ela, né? Vou lavar aqui, deixei um pedacinho aqui. Ó, coloquei a maçã na água, por exemplo, certo? E deixei de molho ali, tá? Deixei de molho aqui, tá? Olha o que acontece, olha a água, como é que ela vai ficando clarinha, ó. Olha aí, ó. Você imagina que essa maçã, ela tá sugando todinho o cloro que tem na água. Então, o que acontece aqui? Olha que loucura, isso aqui é impressionante, pessoal, ó. Isso aqui é bem impactante. Por quê? Porque aquela maçã que você comprou orgânica, ela acabou de ser extremamente contaminada pelo cloro, ok? E o que acontece quando a gente toma banho? Quando a gente toma banho, aí você vai lá, tomou banho, ó, olha como é que ficou esse caso aqui, ó, sugou tudo, né? Então, você está comendo, absorvendo isso diariamente, certo? Ah, Cleiton, mas eu só cozinho com a água. Não interessa. Você cozinha feijão, arroz, faz sopa, faz massa, tudo tá aqui, ó, tá indo embora. Aí, ó, tomei banho. Vamos ver como é que tá aqui o meu nível de absorção de cloro. Ó, posso pingar, ó, tô pingando até, ó, muda a cor. Aí, ó, até vou gastar mais aqui, ó. Vai não. Não mudou, entendeu? Então, o que acontece? O que acontece? Eu tive que botar muito. Se eu botar aqui, ó, vai puxar tudo. Então, pessoal, a gente está absorvendo esse cloro, né? A gente está absorvendo esse cloro diariamente. E o cloro, ele começa a inibir alguns neurotransmissores da gente, que você começa a ter problemas de fabricar algum tipo de nutriente ou de hormônios. Inclusive, ele já é bem provado que para quem tem espectro autista, principalmente, faz muito mal o cloro. Faz muito mal mesmo, né? E qual é que é a ideia? A ideia é quanto menos você ter contato, né? Só que o que acontece? Você não pode ficar sem o cloro na água, principalmente a água que a gente bebe, certo? Porque aí sim, aí o que acontece? Mas se eu não tratar o cloro, se eu não tratar com cloro, vou tratar com o quê? Uma piscina, por exemplo, um chuveiro, uma sauna. Existem hoje métodos que você não precisa fazer isso. Você tem hoje a ionização da água, e quando você, por exemplo, você toma um banho de piscina com água ionizada, você sai dali protegido, porque o cobre, ele é um bactericida maravilhoso. Então, quando você mergulha numa água com cobre, por exemplo, você sai com uma camada protetora ali, né?
Então, pessoal, é muito importante conscientizar as pessoas que o cloro, né, ele só serve até chegar na ponta da torneira. Depois, a gente tem que interromper, não tem jeito, certo? E aquilo que o Sidney sempre fala, começou quando isso? Quando descobriram que a doença que proveniente da nutrição, ela só vai combater só vai ter fim com nutrição, certo? Então, essa é a parte da água encanada, ok? Agora, qual é o outro meio de beber água? Através das bombonas ou garrafas de plástico, que no Brasil tem muito uso essa bombona, certo? E a bombona de plástico, ela tem muito problema, muito problema. Às vezes é melhor você tomar uma água da torneira do que tomar uma água da bombona. Primeiro, porque a bombona, ela é um material feito de petróleo. E a água, né? O que aconteceu? A água, ela é cara por quê? Por causa do transporte, certo? Então, o que aconteceu? Como popularizou muito o consumo de água mineral, eles começaram a abrir fonte em tudo quanto é lugar. Então, você tem um quintal lá que tem um olho d'água, vira água mineral. Mas essas águas minerais são águas de fundo raso. E o que enriquece a água é justamente as rochas. Então, se você não cavar 400 metros de profundidade, você não vai ter água. Você vai ter uma água morta. E como é que a gente sabe que a água é morta? Por causa do low sódio. Quando a gente tem uma água de baixo teor de sódio, a gente tem ausência de minerais ali, porque o sódio ele anda junto com os minerais. E o maior lobby da história da água foi feita pelas companhias de água. Por quê? Porque eles começaram a ver que as fontes não tinham sódio bem baixinho, e em vez de eles pegarem e focar no pH, que é baixo, eles fizeram uma cortina de fumaça nesse pH. Eles começaram a falar para você que o sódio da água faz mal. E aí que tá. E geralmente a pessoa que vai escolher a água mineral, ela vai pelo sódio baixo. Então, quando você está tomando uma água com sódio baixo, é a mesma coisa que você comer um brócolis da cor de um alface. Não tem o mínimo cabimento. Não tem o mínimo cabimento você tomar uma água. E o que acontece? Quando a gente tem ausência de minerais, a gente tem pH baixo, né? E outra coisa também, existem águas, tá? Que água mineral com gás, por exemplo, tá? Água mineral com gás, muitas vezes você vai olhar assim, ó, pH 10, pH 8, pH 9. Isso não é verdade. Isso não é verdade, porque o que acontece? E aí existem vários artifícios industriais para enganar a gente, porque a água mineral com gás, ela pode ser pH 9. Só que lá na fonte, então o cara vai lá, ele pega a água da fonte lá e testa aqui, ó, pH 9. Só que ele injeta gás carbônico até não querer mais, ele mata a água. E aí você toma como pH 10, certo? Então, essas águas minerais, a gente tem que tomar muito cuidado. E eu não aconselho ninguém a tomar água com pH abaixo de 7, certo? E o que acontece com essa água, além de ela ser ácida, né? Ela é transportada em garrafões. Esses garrafões, eles têm uma vida útil. Geralmente, o pessoal usa em torno de 16, 20 vezes esse garrafão. Eu não sei como é que eles fazem esse cálculo, mas dá mais ou menos isso, a vida útil de um garrafão desses. Só que o que acontece? Eu moro, por exemplo, numa cidade onde as minas de água, por exemplo, elas ficam a 20 quilômetros, 30 quilômetros da capital. E elas pegam um transporte para chegar lá. E ela vem pela BR, pegando sol, pegando calor ou pegando frio, até uma distribuidora. Chega na distribuidora, eles colocam... Você sabe como é que funciona, né? Uma distribuidora de água, né? É uma bagunça, assim, não tem nenhum tipo de higiene, assim, para cuidar da bombona pelo lado de fora. Pelo lado de dentro da bombona, dá para fazer a asepsia normal, porque ela é bem lisinha. Agora, para o lado de fora, ela é corrugada. E você mexendo, você tendo esse retorno 16 vezes, o que acontece? Você não sabe onde é que ela estava semana passada. Se ela estava numa borracharia, se ela estava numa oficina mecânica, enfim, né, numa sala de hospital, e ela está ali. Se você observar como ela é corrugadinha, ela vai pegando tudo ali, não tem como limpar. E aí vai
vai para uma distribuidora, e você quer que geralmente leva a água? O motoqueiro. E quanta sujeira ele vem pegando no meio do caminho aquela água ali, certo? Aí ele chegou na casa da minha mãe, que tem 70 anos. Se ele chegar 8 horas da manhã, aquele paninho tá limpo. Agora, se ele chegar 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, aquele paninho que ele passa ali, já não é mais. E a minha mãe não consegue colocar essa água no reservatório, ela vai pedir para ele, entendeu? Então, ele vai geralmente virar de boca para baixo lá e vai fazer o quê? Vai começar a criar um microclima dentro e fora desse ambiente e começa a escorrer gotinhas. Então, você está tomando uma água com tudo aquilo daquela sujeira ali, certo? Então, quanto mais a gente... E aí, pá, mas eu vou limpar? Não funciona, certo? E o que acontece com essa água, né? Essa água, ela, a hora que ela pega a luz, ela joga um monte de hormônios, né? Que são os xenos, né? Que é a parte ruim do hormônio, né? Principalmente o xenoestrógeno, né? O xenoestrógeno, a gente sabe que ele é um hormônio, né? Ele é um resíduo de hormônio feminino, e em demasia no corpo feminino, acontece algumas doenças novas que a gente chama hoje, né? Que é endometriose, ovário policístico. As filas de fertilidade, elas estão cheias hoje em dia. E não pode ser casualidade. A gente começou a tomar água mineral, vamos botar aí 20 anos atrás. E agora que a gente está pagando essa conta, né? Então, essa conscientização, ela é muito importante, não só porque não é que não tem ausência de saúde. Ah, estou tomando uma água morta, mas tudo bem. Não, não, começa a prejudicar, né? E o fato da gente pegar e ter esse costume de tomar sempre, 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 vai acarretando e realmente vai dando problema sério, né? Então, pessoal, esse é o panorama da água da torneira, né? E da água mineral. A água mineral com gás, né? Como eu falei, né? Muitas vezes está na garrafinha ali a 10,32, por exemplo, como eu conheço uma água. Só que quando você vai medir, o pH é 2. E tem gente que só toma água mineral com gás. Quando você toma uma água mineral com gás, você está oxidando por dentro, né? Ah, eu vou tomar água mineral com gás porque não tem açúcar. Não tem problema nenhum, não resolve nada. Para você recuperar, você tem que tomar 32, 38 copos, dependendo da água que você for consumir. Dito isso, certo? Aí eu passo para a parte da... Tá, e aí, Clayton, e que água que tem que ser? Né? A gente sabe também que os filtros do mercado, né? Geralmente, se você tem uma água da torneira, o pessoal está comprando muito filtro hoje. Mas o filtro, ele foi feito para filtrar ou e purificar. Só que nos tempos de hoje, o que acontece? Ninguém quer ficar esperando um squeeze encher na academia. Você quer pegar e quer jorrar água naquela ali, né? As companhias, elas entenderam que o mercado é dinâmico e eles criaram o quê? Eles criaram um filtro que joga água pra caramba. Quando você joga água pra caramba, não dá tempo de filtrar, certo? Só que daí o que aconteceu? Eles bateram de frente com o Inmetro. Porque o Inmetro, ele não vai lá e diz assim, esse é bom, só porque tem selo do Inmetro. O Inmetro, ele é um regulador, ele vai te dizer o que esse filtro tem, se ele passa a quantidade certa ou se passa um pouco. É que nem você vai comprar uma geladeira e tá ali aquela classificação. Como o lobby foi grande, fizeram a mesma coisa. Convenceram o Inmetro de fazer uma classificação, certo? Então, a classificação vai de A a E. A maioria desses filtros que existem no mercado hoje é classificação D, certo? Por quê? Porque você abriu a torneira e corre muita água. Então, isso é uma coisa que a pessoa tem que ficar atenta quando for escolher um filtro também, né? E muitos deles não têm retenção tem a retenção de partícula é classe D e sem eficiência bacteriológica, certo? E também sem cloro. E muitas vezes, quando está o cloro ali, tem um tempo. Muitas vezes começa com 2 meses, já perdeu. Então, essa parte é bem importante, né? Então, Cleiton, mas como é que tem que ser a água? Como é que tem que ser a água? A água, primeiro, ela tem que ser extremamente pura, né? Que é o nosso filtro da classificação A.
certo? Que vocês já conhecem. Depois ela tem que ser, ela tem que ser limpa, desculpa, primeiramente limpa, depois pura, certo? E depois, sim, ela tem que ter, até pegar uma cola aqui, ela tem que ser com pH acima de 7, certo? Resolve o pH acima de 7? Não, porque se ela não for resistente à acidez, também. É a mesma coisa que você precisar estudar, por exemplo, a noite inteira e conseguir uma lâmpada que funciona 1 minuto, que dá aquele clarão e acaba. É isso que acontece quando a água chega no nosso organismo. Em vez de você precisar ter aquela água, vamos dizer, naquela luz, para você estudar aquela luz constante a noite inteira, mesmo que seja um pouco mais fraca, muitas vezes, do que você ter aquele clarão, porque você vai ter o clarão e já vai fazer. É o que acontece com a água e todos os alimentos que tem falta de prau, né? Que tem prau positivo. Porque quando chega no nosso estômago, o suco gástrico trata de acabar. Então você tem que ter uma água que ela tem que ter o pH alto e tem que ter resistência à acidez. Muito tempo atrás, a gente tocava só na parte do pH. Quando falava em pH, estava falado. Então, é muito importante que você não fale do pH em si, certo? Porque o pH hoje, se você balançou uma árvore, cai um filtro com pH alto. Então, você tem que falar sobre a resistência à acidez. Quando essa água chegar no teu estômago, ela tem que estar resistente. E aí o que vai acontecer? Aquele ácido que está no teu estômago vai tentar baixar o pH, é tudo química, vai tentar baixar o pH, não vai conseguir baixar o pH e vai pedir ajuda para um amigo dele chamado ácido clorídrico. Quanto mais esse pH for resistente, quanto mais esse prau for negativo, mais ajuda para o ácido clorídrico. E quanto mais ácido clorídrico, mais quebra de moléculas no estômago e mais produção de bicarbonato de sódio. E aí é outra história. Depois que essa água quebra, chega no teu organismo, essa parte de fazer o ácido clorídrico vai fazer com que esse alimento ele seja convidado a passar para o teu intestino, certo? O que acontece com a nossa dieta de hoje? A nossa dieta é uma dieta ácida. E quando o teu organismo recebe um macarrão, um farináceo, uma carne, esse alimento já é ácido. E se o teu ambiente estomacal já está ácido, não faz diferença nenhuma. Aí o que acontece? O teu estômago, essa carne, ela fica te acompanhando ali. Aqui é a tal da comida pesada. Ela está te acompanhando ali porque não tem quem vá ali dissolvê-la, né? Então, o que acontece? O nosso estômago, ele tem uma capa que ele como se fosse um teflon lá, ele segura essa hiperacidez. Só que o nosso esôfago não tem essa capa. Então, o que acontece? Essa carne lá no teu estômago, essa massa, muitas vezes, começa a fermentar e começa a subir, dando azia, queimação e tudo. E, enquanto isso, o teu corpo está, olha, batalhando muito, juntando um pouquinho de magnésio, um pouquinho de cálcio, para poder equilibrar esse pH, certo? Então, é todo um processo que a gente vai fazer uma live explicando o caminho dela, né? Porque como fica muito apertado o caminho dela da hora que ela chegou no nosso estômago até ela de ela ir embora, que é muito interessante. A gente vai falar principalmente sobre antibióticos, essas coisas todas que no organismo. Mas depois que a água você tem uma água resistente à acidez, você tem que ter uma água que ela tenha o cluster pequenininho, porque não adianta você tomar uma água com um cluster grande. Não adianta você ingerir aquelas tentar colocar um cacho de uva com 50 bolinhas, não resolve. E o que o nosso filtro faz? O nosso filtro faz o quê? Ele imita a água primordial. Ou seja, ele pega essas 50 bolinhas que entram por cima e libera só 6, que é a chamada água hexagonal. Essa água você encontra em Okinawa, você encontra na Sardenha. Essa água, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar e vai levar porque a água é um carreador, ela que leva os nutrientes para dentro da nossa mitocôndria. Então, ela vai atingir lá, né? Ela vai, através do bicarbonato, que vai empurrando de lugar para lugar, do estômago vai para o intestino, do intestino vai até chegar na nossa célula. Por isso que a gente tem que ter uma água fininha.
né? Como que a gente prova que a nossa água é fininha? Fazendo o teste do chá, certo? E depois ela tem, isso no caso seria a tensão superficial baixa, né? Então, e depois o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar e ter uma água que ela te jogue, te devolva os minerais, né? Então, eu vou tentar fazer rapidinho aqui um teste para a gente ver como que é a resistência da água, o PRAL. Eu vou pegar a água do nosso filtro aqui. Ó, pessoal, sempre quando vocês tiverem o mini filtro, quando você abre aqui em cima, ó, ele pinga água. Quando você fecha, ele para. Então, ó, chegou na casa do cliente, fechou, parou de fazer água. Então, aqui a gente tem a água que eu acabei de fazer do filtro. Vou botar um pouquinho aqui. E vou pegar a água da torneira. Agora eu vou baixar para vocês verem a tela aqui, certo? E vou pegar a água, eu vou abrir um refrigerante aqui para a gente ver o pH, certo? Pessoal que nunca viu esse teste. Aqui a gente tem o refrigerante, a água da coisa e a água da torneira. Olha que interessante isso, tá? A gente tem aqui, vamos botar em ordem aqui, o refrigerante, pH bem baixo, a água da Aqualive e a água da torneira. Vocês viram que a água da torneira, o refrigerante, a gente já sabe que é bem ácido, tá? E eu estou pegando pela primeira vez esse medidor de pH aqui. Então, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai demonstrar isso aqui? Como é que a gente pode demonstrar a resistência à acidez? Eu vou colocar, vou colocar as 3 águas sobre estresse. O que é o estresse? O estresse, quando eu sopro o canudo, eu libero o gás carbônico. E o gás carbônico é extremamente ácido, certo? Então, quando você tem... E o que é o PRAL? O PRAL é a resistência à acidez. Você imagina que a gente tem aqui 3 situações. A gente tem a situação de uma pessoa... Eu gosto de dar esse exemplo, porque esse exemplo depois a gente leva para dentro da gente. Essa pessoa aqui, por exemplo, ela está se sentindo super bem, tá? pH em torno de 7, está bem. Ela saiu para trabalhar hoje de manhã, o que vai acontecer? Ela vai passar por alguns tipos de estresse, né? E o que vai definir essa pessoa no final da tarde? É a resistência. Se ela chegar no final da tarde verdinha, apesar de passar por todos os estresses do dia, tá ótimo. Tá ótimo. É aquilo que eu digo, se você tem vontade de fazer alguma coisa depois das 6 horas, você está com o teu PRAL negativo. Essa aqui, a gente pode dizer que esse ambiente é um ambiente já sem oxigênio. Ambiente sem oxigênio é um ambiente doente, certo? Propício para doenças, né? Principalmente as doenças degenerativas, né? Ou não só degenerativas, mas se você está com o teu ambiente ácido, é muito mais fácil você pegar uma alergia, principalmente, né? E aqui nós temos uma energia de uma criança, né? Que acabou de chegar, nós temos energia aqui. Eu costumo dizer assim, aqui energia de uma criança, tudo que é energia pura, ela é representada pelo violeta. E tudo que é energia baixa é representada pelo vermelho. Então, vamos botar esse cara aqui em estresse. Ele saiu para trabalhar, por exemplo, se incomodou com o pessoal da esquina ali, o cara fechou ele. Ó, ele já caiu substancialmente, ó, a cor. Já baixou. Não sei se vocês conseguem enxergar daí, mas já baixou bastante. Agora, o que aconteceu com esse rapaz aqui? Ele já estressou. Como é que a vibração dele caiu? É muito mais fácil ele encontrar o quê? Ele encontrar energias iguais a ele. E olha olha o que é isso na nossa vida. Quando você não se alimenta direito, o teu corpo quer o quê? Ele quer energia rápida. Ele quer açúcar. Ele quer McDonald's. Sabe, aquilo vai te dar um pico de energia e já vai cair de novo. Por quê? Porque você não tem resistência. Agora, vamos dizer que esse cara aqui, ele se incomodou, mas ele seguiu. Aí chegou no trabalho, geralmente ele vai encontrar o quê? Mais problema, vamos ver.
Ó, já baixou mais ainda. Vamos de novo. Ó, chega no final do dia, tá sem energia nenhuma. E isso acontece com a gente. A gente acaba ficando sem energia nenhuma, certo? E o nosso corpo é assim. Quando chegou 3 horas da tarde, você não tem uma energia que sustenta e você acaba assim. Vamos ver essa criança aqui de 2, 3 anos que passa pelo mesmo estresse do pai, vamos dizer, mas com uma certa, né, entrou por um ouvido e pelo outro. Ó, de novo. Chega às 6 horas da tarde, ela continua roxinha, certo? Isso é a resistência à acidez. Isso é você ter energia de sobra para passar o dia inteiro. E isso acontece dentro da gente também. E é isso que a gente tem que, eu sempre digo, a gente tem que andar sempre roxinho, certo? Por que você tem que andar sempre roxinho? Vamos dar um exemplo aqui. O pai chegou cansado e o filho está aqui, ó, mais louco para brincar. E geralmente o pai quer fazer o quê? O pai não quer brincar. Mas quando o filho entra em contato com o pai, né, e dá uma boa de uma cantada, olha o que acontece. Acontece isso. Isso é renovar a energia. Ou então, você passou por um estresse, por exemplo, você fez uma cirurgia, por exemplo, que você gastou, né? Você pegou uma cota de energia que você tinha, você está debilitado. Quando você começa a colocar coisas, alimentos importantes para o seu organismo, principalmente a água, você repõe esse líquido muito mais rápido, certo? E você acaba... a gente teve um exemplo muito grande aqui, que foi o Sidney, né? Que, nossa, eu cheguei aqui, eu fiquei espantado, eu falei, cara, não pode ser, né? Mas é por causa disso, é a reposição de energia, certo, pessoal? Então, eu vou querer fazer, agora tá curto, eu vou querer fazer uma live só explicando sobre isso, sobre esse tipo de energia, certo? Sobre a parte da alimentação também, certo? Mas o que a gente tem que ficar bem esclarecido para a pessoa que a gente vai conversar? É a resistência à acidez. Quando você tem resistência à acidez, você não tem tempo ruim. Não tem tempo ruim. E é muito fácil de medir. Chega às 6 horas da tarde, se você quiser pregar um prego na tua casa, se você quiser, você está com energia boa. Agora, o que eu digo para encerrar, pessoal? É difícil ter uma energia boa? É difícil, cara. É difícil a gente conseguir uma energia boa, é difícil ter um sono bom, é difícil. Eu ando com essa minha garrafinha aqui, eu devo ter umas 4, 5 no carro, sabe? Até você... Porque depois você não consegue com energia ruim. É a mesma coisa você chegar num local e aí tá todo mundo brabo, você não aguenta mais aquilo ali, você quer a pessoa que tem alegria, certo? E a mesma coisa o nosso ambiente começa a se acostumar com o que é bom, e aí você começa a pensar, vale a pena um doce? Não, hoje não vale a pena, e por aí vai, que é uma outra história que eu faço questão da gente se encontrar depois, tá? Já estou com um pouquinho de adianto da hora, e é isso, pessoal, espero que por hoje, como foi curtinho, espero que vocês tenho pego essa parte do cloro, desde a hora que a água sai de dentro de casa, da fonte, até chegar, e daqui para frente a gente começa a fazer uma outra live depois, tá bom? Contigo, te amo. Excelente, Clayton. Excelente. Vamos guardar isso aqui.